Boa noite, meu nome é Giovana. Eu vou dar uma aula hoje sobre inteligência artificial, o que é e como que funciona na prática. Primeiramente, eu vou me apresentar. Então, eu sou médica, sou formada pela PUC Paraná. Também faço mestrado em inteligência artificial na área da saúde pela PUC Paraná, um mestrado em bioética, estou finalizando já. Eu sou cofundadora e também diretora clínica da Dr. John, que é uma startup de inteligência artificial na saúde que trabalha com documentação, que é algo que eu vou trazer mais à frente. E também estou finalizando uma especialização em biodesign pelo Einstein. Biodesign é uma especialização em inovação em saúde, é basicamente um design thinking na área da saúde, e é pelo Einstein em parceria com a Universidade de Stanford. Eu também não estou presencial nessa apresentação, porque estou em Stanford nesse momento, no momento em que vocês estão assistindo. Infelizmente não pude estar aí, mas eu vim trazer um pouco do que eu trabalho para vocês, né? Então, vocês podem ver que a minha carreira teve um caminho um pouquinho diferente, né? Após a graduação, eu já fui para a parte de empreendedorismo e inteligência artificial, então minha rotina toda se baseia no mundo da inovação e da inteligência artificial também. Bom, primeiramente, então, eu quero trazer para você o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, de forma geral, é quando um programa de computador imita o tipo de inteligência de um ser humano. Como que isso funciona? Na prática, significa que um computador é capaz de aprender, reconhecer padrões e entender uma linguagem humana. Através disso, também realizar tarefas complexas que não eram possíveis ser feitas antes sem inteligência artificial. Você sabia que a criação da inteligência artificial lá no início, quando surgiu, ela se inspirou na estrutura de funcionamento de um cérebro humano? Eu vou trazer para você aqui como que isso foi possível. O termo rede neural na inteligência artificial, ele surgiu através desse método de inteligência artificial, que é quando foi representado matematicamente os neurônios humanos através de um neurônio artificial. Então, o neurônio artificial é uma representação matemática de como um neurônio de um cérebro humano funciona, né, e como eles se comunicam. E assim como no nosso cérebro, esses neurônios artificiais trabalham juntos para resolver problemas, e eles são capazes de processar muitas informações, uma grande quantidade de informações, e aprender através delas. Bom, mas a gente pode pensar então, IA é tudo igual? Na verdade, não. Né? Existem vários termos, né? E o termo inteligência artificial é um termo genérico que representa vários sistemas de funcionamento. E existem outros termos que vocês provavelmente já ouviram, que é Machine Learning, Deep Learning, IA generativa, LLM, e todos esses representam componentes desse termo genérico que chama IA. E eu vou, no próximo slide, explicar um pouquinho mais para vocês. Bom, então, esses são os componentes da inteligência artificial. Né? Novamente, trazendo que inteligência artificial é um termo genérico. E dentro da inteligência artificial, a gente encontra esses outros termos. E cada um deles é um subconjunto, está dentro do outro termo que é maior. Né? Então, a gente vai começar aqui pelo Machine Learning. O que é Machine Learning? Se a gente traduzir para o português, Machine Learning nada mais é que o aprendizado da máquina. Então, é o jeito que a máquina aprende. É uma inteligência artificial que ela está usando algoritmos para detectar padrões em uma grande base de dados. Dentro de várias informações, ela encontra um padrão. E ela é treinada através disso, né? Um exemplo no dia a dia que a gente utiliza, então, é o Google Maps. Né? O Google Maps, ele utiliza Machine Learning quando a gente busca calcular uma rota. Então, se eu coloco aqui para calcular a rota de um endereço até outro, ele sabe qual é a melhor rota através do aprendizado que a máquina teve lá no início para formar esse software. Então, a gente calcula rotas pelo Google Maps através de Machine Learning. Através do que foi feito pelo Machine Learning, na verdade. Então, Deep Learning. Deep Learning está dentro de Machine Learning.
O que significa? Um aprendizado mais aprofundado da máquina. Então, ela tem várias camadas de neurônios artificiais, aquilo que a gente falou no início. Isso parece um pouco mais com o funcionamento do cérebro, porque é algo mais complexo, ela consegue ir mais a fundo nessas informações que ela está aprendendo. Alguns exemplos que utilizam Deep Learning, então, são carros autônomos, né, com o carro dirigir sem ter um motorista. E um outro exemplo é um sistema de reconhecimento facial. Então, quando o nosso celular ou nossas redes sociais, elas reconhecem que uma pessoa é essa pessoa e dá um nome para essa pessoa. Se ela vê uma outra foto parecida, ela vai sugerir: essa é a mesma pessoa da outra foto? Então, ela reconhece esse padrão utilizando Deep Learning. Se a gente for mais uma camada, uma subcamada da inteligência artificial, a gente chega, então, na IA generativa. E o que é isso? Quando a IA criou a capacidade de gerar novos conteúdos, como textos, imagens, vídeos e música. Então, ela detecta padrões e consegue criar resultados sem ter tantas instruções super detalhadas de como é para fazer isso. Como ela já aprendeu a identificar os padrões, se a gente dá um comando simples, ela já traz e consegue gerar um conteúdo com base nisso. E um exemplo de uso na prática, então, de IA generativa, é o próprio ChatGPT. Se você já utilizou o ChatGPT, você sabe que você entra lá e com poucas instruções, fazendo uma pergunta, o ChatGPT é capaz de trazer a resposta para você, né? Seja de imagem, enfim. Dentro da IA generativa, a gente tem os LLMs. E o que são LLMs? Então, em inglês, é uma sigla para Large Language Models, que nada mais são que grandes modelos de linguagem em português. Isso é específico para a área da linguagem, que é uma IA capaz de compreender e gerar textos. E elas podem fazer várias tarefas de linguagem humana, como, por exemplo, traduzir textos, resumir, responder a perguntas. E isso não era capaz, os computadores não eram capazes de fazer isso antes, porque antes a gente se comunicava com eles com linguagem de computador. E hoje a IA ela começou a entender e trazer respostas dentro da linguagem humana. Trazendo novamente o exemplo do ChatGPT, quando é capaz de fazer uma conversa, né, com a linguagem humana com esse chat, mas existem também outros aplicativos e outros sistemas que são LLMs também, como por exemplo o Bard. Bom, um resumo então de tudo que foi falado, né? A inteligência artificial, então, representa ferramentas que lidam com questões complexas, que antes seria feito por humanos, mas hoje um computador é capaz de contribuir também a fazer. O segundo tópico é que a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia. Então, mesmo muitas vezes sem a gente saber, a gente já está utilizando a inteligência artificial já em outros aplicativos e outros sistemas que a gente usa, né? No celular também, enfim. E quanto mais específica e especializada é essa inteligência artificial, a gente mais precisos e melhores são os nossos resultados. E por que eu estou trazendo essa frase, né? Porque a gente pode se perguntar como que a inteligência artificial pode ser utilizada na saúde, na área da saúde, ou se ela já é utilizada. E para isso existem diversas possibilidades na medicina, como por exemplo para pesquisa, para gestão, enfim, para documentação. Mas hoje eu vim trazer para vocês um exemplo do que a gente faz já, que é a Dr. John. Como eu disse, eu sou cofundadora dessa startup. E hoje a gente atua já em diversos hospitais. A gente é uma startup que está dentro do Hub Nova HC. E tem outros hospitais também que a gente atua, outros locais. E a gente atua também aqui no ambulatório de doenças neuromusculares da Unifesp. Essa foto que eu trouxe ao lado aqui com a doutora Cari, também com o Jonathan, que é o fundador dessa startup. E ele é especialista em inteligência artificial e trabalha com isso faz vários anos já. Bom, e como que funciona uma ferramenta de inteligência artificial que trabalha com documentação clínica, assim como é o nosso caso? Então, eu vou trazer um exemplo de uma situação, né, em que um médico conversa aqui com um paciente
E enquanto está acontecendo essa conversa, tem uma inteligência artificial que está escutando a conversa. E no final, essa inteligência artificial já traz um documento resumido com todas as informações que são necessárias para serem colocadas, por exemplo, num prontuário. Claro que isso vai ser revisado pelo médico depois, mas isso já traz diversos benefícios para o profissional e para o paciente, porque o profissional não precisa mais anotar tudo durante a consulta. Então, isso torna muito mais rápida a consulta e é possível o médico olhar mais no olho do paciente por não necessitar digitar durante a consulta, né? Eu vou trazer um exemplo aqui de como que é essa tela. Essa é a tela que aparece para o médico que está utilizando o Dr. John. Aqui tem uma caixa de texto que é possível colocar algum contexto e escrever alguma coisa, se for necessário, mas é iniciada uma gravação. Então, durante a consulta, no início já é iniciada uma gravação e a consulta acontece normalmente. E no final, o médico conclui aqui e já gera esse documento. Esse áudio é descartado automaticamente. Então, ele é processado e já descartado, isso não é armazenado, o que torna bastante seguro esse uso. E esse aqui é um exemplo de um documento gerado pela Dr. John, né? Esse é um documento que está sem nome, a gente colocou só para ilustrar aqui. Não é no caso de uma consulta, seria o caso de um relato de ato cirúrgico, que é possível ser ditado, então é um outro cenário de aplicação da Dr. John para documentação clínica, mas é possível ver que ele já traz um documento todo estruturado e organizado da forma que vai ajudar esse profissional de saúde para esse registro de informações. Bom, para encerrar essa apresentação, né, eu trouxe uma imagem. Essa foto que a gente observa aqui é lá no Hospital Albert Einstein, e essa estátua é uma estátua do Einstein, né, que é lá onde eu estou finalizando a minha pós-graduação. E quando eu fui tirar essa foto, eu reparei que tinha algo escrito no caderno do Einstein, e foi muito interessante, porque estava escrito essa frase aqui: quem nunca errou, nunca tentou nada novo. E por que eu trouxe essa frase para vocês hoje? Né? Que é uma frase que inspira muito a gente, principalmente no mundo da inovação, né? E é para inspirar vocês também, que faz parte do processo de aprendizagem. Muitas vezes, no início pode acontecer algumas frustrações, algumas dificuldades, mas é para encorajar vocês a aprenderem a utilizar a inteligência artificial. Nunca é tarde para a gente começar, é algo acessível, né? Então, como eu trouxe diversos exemplos que vocês muitas vezes já usam a inteligência artificial, né? Então, mesmo que no início que estiverem usando pareça que está errando, que é difícil, mas na verdade é parte do processo, não necessariamente é um erro, é parte do processo de aprendizagem. E para a gente sempre se manter atualizado no que está acontecendo, né? Então, a gente aprender essas novas ferramentas que podem nos ajudar no dia a dia. Bom, agradeço muito a atenção nessa aula. Esse é o meu contato do meu Instagram. Se alguém tiver interesse em me seguir, eu posto vários conteúdos sobre inteligência artificial e também um pouquinho da minha rotina. E é isso. Muito obrigada por tudo. Até mais.